Às vezes a gente percebe que é uma ajuda que não é meio uma ajuda. Olá a todos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer essa relação entre redes sociais e ansiedade, que parece que não, mas elas estão muito bem relacionadas. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe o seu like. As redes sociais, elas são incríveis, elas são meios de comunicação muito rápidos, muito efetivos. A gente consegue se comunicar com o mundo inteiro ao mesmo tempo, a gente tem notícias sempre ali na palma da nossa mão. Mas luz e escuridão são equivalentes. Da mesma forma que ela é tão boa assim, ela também pode gerar gatilhos quando a gente já está sensível, até quando a gente não está tão sensível assim. As redes sociais, elas trazem essa amplitude de tudo, e quando a gente já está sensível e a gente se depara com notícias muito catastróficas, porque existem notícias catastróficas no mundo e isso é inevitável, a gente vai acabar sendo exposto a isso. Só que quando a gente já está gerando muita catástrofe dentro da gente mesmo, às vezes, como era, por exemplo, o meu caso, eu andava na rua e eu já achava que os prédios iam cair na minha cabeça, ou que eu ia ser assaltado por qualquer pessoa. É muito delicado a gente se expor a essas outras catástrofes, ou a gente se expõe muito a esse padrão de vida, de felicidade e de relacionamentos e de como tudo é lindo e maravilhoso. E quando a gente para analisar isso na nossa própria vida, a gente não tem isso, vai gerando uma certa angústia dentro da gente. Isso eu fui percebendo cada vez mais quando eu estava no meu período mais crítico de crise de ansiedade. Eu via que eu ficava muito tempo lá buscando coisas que nem eu sabia. Eu me deparava com muitas notícias, com às vezes discussões, com comentários, pessoas comentando em cima da outra, e às vezes isso cansa muito. E não discussões que levam a gente a outro lugar, ou coisas que são realmente relevantes e que a gente está discutindo de uma forma saudável. Não sei vocês, mas às vezes eu sinto isso muito nas redes sociais e na internet, que todo mundo quer ter a razão, todo mundo é o dono da verdade, que tudo isso pode gerar muitos gatilhos pra gente. Quando a gente já está sensível, quando a gente já está passando por um momento muito delicado no nosso mundo interno. Quando eu estava no meu período mais crítico de crise de ansiedade, eu reduzi bastante o meu uso das redes sociais, porque ela expõe a gente a muita coisa, e quando a gente está delicado internamente, a gente não está bem para estar exposto a essas coisas, porque a gente é bombardeado diariamente por notícias, por imagens, por padrões, por coisas que a gente tem que comprar, por coisas que a gente tem que pensar, por como que a gente tem que pensar e ser. Não que isso seja uma verdade, que a gente tem que ser essas coisas. A gente já está delicado internamente, a gente não consegue seguir isso, a gente não está bem para ouvir essas notícias tão catastróficas assim, e de saber tudo que está acontecendo no mundo, porque acontece muita coisa no mundo, acontece muita coisa com todo mundo. A gente vai gerando cada vez mais ansiedade dentro da gente. Isso não é legal, porque o mundo, ele é cheio de problemas, ele é cheio de coisas ruins, e ele também é cheio de coisas boas. A luz e a escuridão, elas são equivalentes. E quando a gente já está nesse período delicado interno, a nossa, digamos, a nossa escuridão, ela está mais presente, ela está mais dominando a situação. E a gente tem que entender essa nossa luz interna, essa nossa escuridão interna, antes da gente estar preparado para entender e ouvir essa escuridão e essa luz do mundo. Porque o mundo, ele tem as suas mazelas, ele tem os seus problemas, as pessoas têm as suas mazelas, as pessoas têm os seus problemas. Mas quando a gente se expõe muito a isso que acontece nas redes sociais, e quando a gente vê esses padrões, quando a gente vê que as pessoas, elas têm determinado estilo de vida que a gente não tem, que elas têm determinada coisa que a gente não tem, que elas pensam de uma forma que eu não entendo, e que a gente é exigido a pensar de certa forma, e que a gente começa a se atacar de certa forma nas redes sociais. Eu nunca passei por uma experiência assim, mas eu vejo muito o que acontece. Isso vai gerando ansiedade, porque a gente fica em estado de alerta, de estar pensando em todas as mazelas do mundo, de estar pensando em todos os problemas de todo mundo, de estar pensando sobre como que a gente age, como que a gente tem que pensar, se eu tô dentro da moda do que a internet ela me expõe, se eu ouvi a última notícia que acabou de sair, e se eu ouvir a última música que saiu,
A gente vai tentando se alimentar por isso e que isso vai gerando essa ansiedade que a gente tem que estar ali atento ao tempo todo. Isso não é legal, porque a gente precisa estar atento primeiro ao nosso mundo interno, primeiro a mim, primeiro às minhas mazelas, primeiro aos meus problemas, primeiro ao meu cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. Por isso que quando eu estava nesse período mais crítico, eu desinstalei alguns aplicativos das redes sociais por alguns dias. E quando eu estava com eles instalados, eu usava o mínimo possível para que eu pudesse entender esse meu mundo interno, eu pudesse entender o que eu estava passando, o meu problema, as minhas mazelas, a minha ansiedade, meu pânico, o que me deixava daquele jeito, sem já me comparar com o outro na internet. Eu entendi que as redes sociais, elas não estavam me ajudando de certa forma nisso. Se a gente vê nas redes sociais coisas que podem ajudar a gente a funcionar, isso é ótimo, a gente tem que se agarrar nesses lugares. Ou se a gente percebe que elas não estão ajudando muito, que foi o meu caso, a gente tem esse entendimento e esse conhecimento de que tá tudo bem sair das redes sociais. A gente não precisa estar conectado 24 horas por dia, sabendo o que está acontecendo no mundo sempre, toda hora, de entender tudo e de estar entendendo todos os problemas de todo mundo e de estar dentro de todas as fofocas do mundo. Porque o mundo é muita coisa e o meu mundo, quem que vai cuidar do meu mundo? Quem vai cuidar de mim? Quem que vai entender eu? Precisa ser eu, porque eu tô comigo. O mundo não vai fazer isso por mim. Quando a gente vai entendendo esses gatilhos que podem ocorrer tanto na internet ou na vida real, nas redes sociais, a gente vai se cuidando cada vez mais. A grande chave que eu fui entendendo, que eu fui descobrindo durante o tempo, é esse equilíbrio que eu tenho que ter entre o meu mundo, o mundo externo, entre eu, as redes sociais, eu, a internet, eu e as notícias, o que eu realmente estou preparado para me expor, o que eu realmente estou preparado para entender, porque assim eu consigo ir filtrando as coisas. Quando a gente está nesse período muito delicado de ansiedade, pânico, fica muito complicado da gente ir filtrando tudo isso e as coisas elas vão se somando, essas catástrofes que acontecem, essas notícias, esses padrões, tudo isso, isso vai gerando mais gatilhos, vai gerando mais peso, vai gerando cada vez mais falta de ar e a gente vai se perdendo cada vez mais. E quando a gente dá uma pausa nisso, a gente para, respira, eu me conecto comigo mesmo, eu entendo o meu mundo, eu entendo as minhas catástrofes que eu mesmo posso gerar com ansiedade e que as catástrofes que a ansiedade ela gera em mim e os medos que eu tenho, os padrões que eu tenho, como que eu me comporto, eu vou entendendo isso melhor e aí eu consigo me preparar melhor para me expor a isso, de estar pronto para ser bombardeado por isso. E não que a gente vai estar preparado a vida inteira para ser bombardeado. Vai ter dias que você vai falar assim, hoje eu não aguento mais rede social, eu tenho que sair. E tem dias que eu faço isso, eu falo, não aguento mais, eu vou lá, desligo, fico sem fazer nada, olhando pro teto, mas eu acho mais saudável para mim, para minha cabeça, para minha ansiedade, para o meu pânico, estar olhando pro teto do que estar exposto, às vezes, num dia não muito confortável, no momento delicado que eu estou passando. É bom a gente ir gerando e cultivando esse conhecimento para que a gente passe por isso com mais leveza, com mais suavidade. E é isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curta, comentem, compartilhem, se inscrevam. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Até mais!